Melhor dia a todos vocês, sejam bem-vindos. Você está no Facebook Pedro Kelly, você está no YouTube Reconciliados com Cristo. Hoje, domingo, dia 24 de maio de 2020, o melhor dia da nossa vida. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos um tema de maravilha, um tema de revelação, um tema que quero compartilhar com você um pouco de mim, um pouco de muitas coisas que aconteceram. E eu tenho certeza que você vai sair dessa reunião melhor do que você entrou. E nós estamos aqui para isso. Eu sou o seu orientador espiritual e recebo que essas palavras possam te ajudar a se agarrar com a graça de Deus nos dias maus. O apóstolo Paulo dizia que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para permanecer firmes no dia mau. Significa que naquela época que ele escreveu aquilo, já existiam, claro, dias maus. Nem todos os dias são maus, graças a Deus, os dias maus são a minoria. Mas os dias maus são muito marcantes. Por isso que normalmente a mente da gente, ela tem a tendência de lembrar muito mais dos dias maus do que dos dias bons. E quantos dias bons nós vivemos na nossa vida, verdade, abençoados? Vivemos muito mais dias bons do que dias maus. Repito, os dias maus são minoria. Mas eles são intensos. Os dias maus são intensos em muitos momentos. E por isso as nossas mentes têm a tendência de ter gravada nelas esses momentos intensos causados pelo dia mau. Porque normalmente o dia mau é aquele dia que sai do normal. Olha o que eu disse, normalmente o dia mau é o dia em que os acontecimentos saem do normal. Nós temos uma normalidade de coisas, de acontecimentos, de viver diário. E normalmente é assim, no dia mau as coisas são catastróficas. Quando é que nós pensávamos que viveríamos uma pandemia onde o globo terrestre está parado? Nós só víamos isso em filmes, né? Aliás, hoje eu estou usando uma caneca aqui do Star Wars, que eu gosto do Star Wars, não sei se você gosta. Guerra nas Estrelas, né? E a gente só via essas coisas em filmes. E agora nós estamos tendo a oportunidade de viver um momento em que uma epidemia se alastrou tanto que virou uma pandemia e que paralisou todo o mundo. Então é uma oportunidade única que todos os filhos de Deus têm de exercitar aquilo que cada um tem em sua mente. E eu digo para você uma coisa, a ministração das minhas palestras, elas visam a tua mente, porque você é a tua mente. Você não é esse corpo exterior, você não é esta pessoa física, este CPF. Você é o espírito, você é o intangível, você é o espiritual. É um tesouro, é o que você é, num vaso de barro. Então a nossa palavra é uma palavra para o homem interior. Em outras palavras, ou melhor, nas palavras evangélicas do apóstolo Paulo, ele dizia que o homem interior, ele se renova dia após dia, desde que você ouça a palavra correta. E o homem exterior vai se corrompendo dia após dia. Basta dizer, outro dia eu estava aprendendo a falar melhor, não, eu não tenho 25 anos, eu tive 25 anos, eu já tive, porque cada dia que vivemos não volta mais. Esse minuto que você escreveu uma saudação aí pelo YouTube ou pelo Facebook, ele será, ele não poderá ser revivido por você, nunca mais esse minuto vai voltar. Esse momento em que você acabou de ouvir a minha expressão de explicação do que é o nosso trabalho, nunca mais você vai viver novamente. Ele não vai voltar, né? As redes sociais nos facilitam porque fica gravado e você pode ouvir de novo.
tudo bem, mas você vai ouvir de novo em outro contexto de tempo, não mais naquele que você ouviu, porque esse que acabou de passar não volta mais. Se você começa a mergulhar nesse tipo de pensamento, você começa a valorizar mais o teu dia a dia, né? Então, quando você completar aniversário, você... Ah, quantos anos você tem? É uma pergunta equivocada. E você responde, não, eu tenho 25. Não, você não tem 25, você já teve 25. O que você fez deles? Eu espero que você tenha feito muito bom uso, porque nós estamos todo dia aprendendo a fazer muito bom uso da nossa vida, né? A vida é uma só, passa rápido e nosso Criador só nos deu uma chance de estar aqui. Portanto, vivamos sem tropeço, sem mágoa, sem carregar peso desnecessário. Essa que é a verdade. Eu queria comentar aqui para a gente iniciar. Como você sabe, estamos transmitindo simultaneamente no Facebook Pedro Keller, 4 letrinhas, K-E-L-E, e no YouTube Reconciliados com Cristo. Nós estamos reconciliados com Cristo. Não importa a tua religião, tua profissão de fé, tua denominação, não importa. O que importa é o que está escrito, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados de ninguém. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 em diante. Então, desde há 2000 anos atrás, aproximadamente, né, que Deus não leva mais em conta os pecados de ninguém. É como se ele tivesse, me esqueci disso, não olhe mais isso. Agora o que você fizer na tua vida humana, você vai colher aí. E pronto. Isso não atinge o Espírito, isso não separa você de Deus, né? Então estamos reconciliados com Cristo e essa atitude foi Ele quem tomou. Então não dependeu de nossos atos. Quando o apóstolo Paulo diz que agora temos que nos reconciliar com Ele, significa entender isso. Porque a partir do momento que você entende, aí você se reconciliou com Ele. Não é fazer, porque fazer não podemos, fazer Ele já fez. Então estamos reconciliados com Cristo. Mas nós temos alguns canais na mídia e eu gostaria que você soubesse. Eu tenho um canal de mensagens curtas chamado Pedro Keller, no YouTube, com mensagens pequenas de alguns minutos para você ouvir e se alimentar diariamente. Temos este canal que está transmitindo, Reconciliados com Cristo, e temos um canal em espanhol, onde eu me dirijo especificamente aos meus irmãos que falam espanhol. Se chama Pedro Keller em Espanhol e está no YouTube também, para você que conhece alguém de algum dos países de língua hispânica, por favor. Agora eu peço a você que entre no canal, se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações automaticamente das novas publicações e curta nosso material aí para nos ajudar a divulgar. Terça-feira às 5 da tarde nós temos o programa Café com Palavra, que é um programa em que eu mostro boas notícias, que são muitas boas notícias, que a mídia, a televisão e o rádio não dão. Nunca espere que a maioria das notícias deles sejam boas. Por quê? Porque o deles é comércio, é dinheiro, e o que dá dinheiro são más notícias, porque má notícia prende a atenção do telespectador, do ouvinte do rádio, prende a atenção. E uma vez que tua atenção esteja presa, eles começam a te vender comerciais do banco, da concessionária de carros, da seguradora, do remédio, da loja que vende geladeira, fogão e tal. E aí eles aumentam as vendas, pagam as televisões e as televisões vão então vivendo dessa maneira com más notícias. Mas nós temos muito boas notícias. Terça-feira passada eu contei 9 boas notícias. 9. E essa terça-feira certamente teremos muitas outras mais, né? Então é isso que eu queria. Se alguém deseja receber esses temas em áudio pelo seu WhatsApp, nós agora não usamos mais CDs, porque CD tem que mandar pelo correio, demora pra caramba, correio não entrega errado, e você vai receber, já passou um tempão. Se acostume com a mídia social. Eu posso te mandar pelo WhatsApp durante a semana.
Basta que você faça contato comigo e diga: quero receber esse material. 99104-8388. Eu quero agradecer o respaldo e a colaboração de todos vocês, principalmente aqueles que estão semeando aqui no nosso ministério, aqui nesse trabalho. É um trabalho, né? E como todo trabalho, é digno de ser respaldado por você. Como eu costumo dizer, eu não vou fechar a reunião e vender um link. Não, abençoado, a palavra é grátis, tá aí. Agora, eu também tenho que te incentivar a semear, porque o semear te traz benefício. Quando você semeia, você ativa um serviço angelical que está aqui pronto para te ajudar e que talvez você ainda não tenha ouvido falar desta maneira. Aqui não tem gafanhoto, não tem devorador, não tem diabo, não tem essas coisas que vão... Não tem opressão, nem obrigação. O que tem aqui é entendimento, né? Eu te convido, mas eu quero agradecer o respaldo, porque tem vários abençoados, muitos abençoados que têm feito contato conosco, perguntando: como é que eu faço para colaborar? Eu quero semear aí. Então nós temos uma conta no banco para isso, que você pode ser informado depois. Basta fazer contato comigo no WhatsApp 99104-8388. Se alguém deseja colaborar semeando, eu agradeço e declaro abundância, saúde e proteção na tua vida. E te convido para que você seja um semeador aqui no nosso ministério. E eu quero ler, né? Quero dedicar aqui uma palavra, um momento, 2 ou 3 minutos, de comentário, para te dar uma base de entendimento do que significa semear para você, para Deus, para você, para a tua vida. Aqui em Provérbios capítulo 3, vamos lá no Velho Testamento rapidinho. Provérbios capítulo 3, versos 9 em diante, diz assim, 9, 10 e tal, diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias. Sabe o que é primícias? O primeiro, né? As primícias de todos os teus frutos. E teus celeiros serão cheios e terão abundância e tal e tal. Ou seja, há uma palavra do homem da sabedoria terrenal, que era Salomão, né? Mandando, orientando, sugerindo, ordenando, entenda como quiser, orientando espiritualmente: honra ao Senhor com teus bens. Então, esse é o chamado. Em outro lugar, o apóstolo Paulo, já no Novo Pacto, ele diz assim: reparta com aquele que te ensina. Então, aonde você ouvir uma palavra que te dá paz, gozo, entendimento e crescimento espiritual, é aí que você deve plantar a tua semente. Se for este aqui o lugar onde você está sendo alimentado, você já está entendendo aonde você deve semear. Agora fomos lá no Velho Pacto, e para não sermos acusados que estamos lendo o Velho Testamento na graça, vamos aqui olhar o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 9:6 a respeito de semear. Ele diz assim, ó: por isto eu digo que aquele que semeia escassamente também colherá escassamente. E aquele que semeia generosamente também colherá generosamente. Isso aqui é para te dar liberdade. Porque você tem o direito de semear escassamente ou generosamente. Você é livre para isso, né? Sabendo que, de acordo com a semente, será a colheita. Ou seja, a colheita é sempre obrigatória. A semente é que você escolhe. Você não escolhe a colheita, porque ela vem como resultado daquilo que você já plantou. Então o que você pode escolher é a semente. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. E quem não planta nada, aí você já sabe. Então, entrando em cheio aqui hoje, o título dessa mensagem eu chamei Os Demônios da Pandemia. Eu achei engraçado que uma pessoa, quando recebeu nossa divulgação, nosso post dos demônios da pandemia, parece que essa pessoa se assustou e me respondeu imediatamente assim na internet: irmão, eu tô na graça, graça e paz, pum, e cortou e desligou. E eu olhei aquilo, me impactou um pouco e eu, caramba, quanto legalismo, mesmo em graça, porque
as pessoas estão perdendo o costume de ouvir primeiro para emitir uma opinião depois. O apóstolo Paulo, em Hebreus, no livro de Hebreus, em dado momento, ele diz a umas pessoas, ele diz: vocês já deviam ser mestres devido ao grande tempo que vocês ouvem as coisas. Mas como vocês têm dificuldade de ouvir, eu tenho que tornar a repetir os princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso o apóstolo Paulo dizia. Por quê? Porque ouvir é uma virtude. Apesar de termos 2 ouvidos, né, e uma só boca, isso já por si só deveria ser um sinal para o bom entendedor. Mas para mim também não era. Depois é que eu comecei a amadurecer nisso. Falei, caramba, eu tenho que falar menos e ouvir mais. Então esse tema é um tema, claro, uma frase de propósito, proposital, para te convidar e te dar certa curiosidade de ouvir o que nós temos a falar a respeito dos demônios, né? E eu quero dizer que a palavra demônio, entre aspas, claro, é utilizada em muitos contextos. Note bem, preste atenção no que eu vou te dizer. A palavra pecado é utilizada também em vários contextos. Quando você sabe de alguém que cometeu alguma coisa ou não obteve sucesso em alguma coisa, ou passou por alguma situação e alguém está te contando, eu já ouvi várias expressões: ah, que pecado! Mas não está se referindo ao pecado bíblico, ou ao pecado falando no idioma espiritual. Está se referindo a um outro contexto. Assim são as palavras, né? A palavra trevas. A palavra trevas você pode usá-la para se referir a um local escuro, como também pode utilizá-la para se referir à escuridão da mente de alguém em relação a algum assunto, ou seja, ao desconhecimento. Trevas, na sua grande maioria dos contextos bíblicos, significa falta de conhecimento, por exemplo. E a palavra demônio, ela está muito ligada também aos medos, aos sustos. Por exemplo, quando você diz assim: ih, fulano, você tem que exorcizar esses demônios. Ou seja, você tem que perder o medo. Você tem que perder esse susto. Você tem que deixar de ser assustado nesse sentido da palavra, né? Você tem que se livrar desse medo. E para você se livrar de certos medos, você tem que primeiro expor ou fazer com que eles venham à tona, ou as situações fazem com que eles venham à tona, daí o título, né? Porque essa pandemia está fazendo com que venha à tona na vida de muita gente muitos medos que são fruto do passado da gente. E é isso que eu quero colocar aqui. Esse é o contexto da palavra demônio. Eu não estou aqui ressuscitando Satanás. Quem sou eu para ressuscitar aquele que Cristo já matou? Isso a gente vai falar no final. O que eu quero compartilhar contigo é chamar a tua atenção, porque eu tenho visto os médicos, né, os entendidos, aí em toda essa grande mídia, na televisão, no rádio, na internet e tal, eles estão muito preocupados claro, com a pandemia em si, porque já se sabe qual é a preocupação, mas também estão muito preocupados porque estamos vivendo mais já de 60 dias, eu, no meu caso, minha família, mais de 60 dias que estamos em isolamento social, estamos presos em casa, sem tornozeleira eletrônica, graças a Deus. Deixa as tornozeleiras para os lados de Brasília, porque lá já tem muita gente para usar. Tá faltando tornozeleira lá. Nós estamos presos em casa, mas somos livres, né? Mas peraí, deixar de brincadeira, vamos falar sério. Nós estamos presos em casa e na vida de muita gente estão acontecendo coisas que estão começando a adoecer as pessoas por causa do mau controle, da má utilização daquilo que elas têm em suas mentes. E aqui entra a minha função como orientador, como um palestrante nessa área aí.
Eu quero dizer que essa pandemia, vou repetir isso, ela trouxe, está trazendo à tona muitas coisas, muitos medos na vida das pessoas. As pessoas estão pensando que o país vai quebrar, e vai, financeiramente, muita gente já quebrou, muita gente já teve que fechar a empresa, teve que demitir, outros foram demitidos, outros não estão recebendo, outros não receberão, outros terão enfermidades em suas vidas por medo de ir ao hospital, por um conselho dos médicos mal informados que estão na televisão, que me dá muita pena ver médicos orientando equivocadamente, né? Uma pandemia como essa, onde o vírus já se espalhou, você se trancar em casa, muitas vezes numa casa onde tem 8 pessoas num cômodo só, é pior do que você ir dar uma caminhada na rua. Mas isso aí, a história vai provar tudo isso. O que eu quero dizer é que essa situação toda está trazendo à tona muitos medos, e esses medos estão dominando muitas mentes, e essas mentes dessas pessoas estão sendo mal utilizadas, e isso está trazendo enfermidades para o seu corpo físico. E claro, aí vem a ansiedade, né? Que é o medo do que vai acontecer amanhã, ansiedade, estresse, taquicardia, pressão, e vai por aí afora. A pessoa dorme mal, se alimenta mal, e consequentemente isso vai afetar muito. Então, abençoado, de forma geral, né, todo ser humano tem dentro de si sentimentos ocultos, que em algum momento eles vêm à tona em suas vidas, produzido por um acontecimento. Esses sentimentos são coisas que nós já vivemos em nosso passado, mas que o tempo passou e eles ficaram ali abafadinhos, quietinhos, ocultos, e de repente eles vêm à tona. São sentimentos adquiridos durante a nossa formação, durante a formação da nossa vida, né, durante o nosso crescimento em todos os aspectos. Na nossa infância nós tivemos sentimentos que nos trouxeram medo, passamos situações difíceis na adolescência que nos deram medo, né, nos trouxeram dificuldades. Entramos na idade adulta e entramos também num outro aspecto de viver momentos difíceis que geraram medo em nós também, e até hoje em dia isso acontece. E o que eu quero dizer é que essas experiências que nós temos deixam marcas em nós, em nossa mente, em nossa lembrança, porque na verdade a tua vida é o conjunto de expressões, de impressões. A tua vida é o somatório dessas impressões que você viveu desde que você nasceu até agora, que são causados por essas experiências vividas. Então nós estamos chamando esses medos e essas inquietudes de demônios, com D pequeno, de sustos, de propósito, né? Muitos desses demônios estão adormecidos, eles estão esquecidos lá no fundinho da tua mente. Aí, e de alguma forma, um acontecimento até certo ponto catastrófico, ele funciona como se fosse um gatilho e traz à tona certas lembranças que você tem, que estavam ocultas e que te deram medo, te causaram susto, ansiedade, estresse lá atrás, e que agora estão sendo revividos, porque de alguma maneira você está com isso impresso na tua mente, isso faz parte da tua vida, isso está em você, e essa pandemia está trazendo à tona esses medos que nós hoje estamos chamando de demônios. E se você não souber lidar com isso, se você não souber dominar tudo isso, isso pode te causar mal, te trazer dificuldade. Por exemplo, as pessoas estão com medo de sair de casa, de pegar sol, de sair na rua, de respirar puro, e isso faz mal, causado por esse medo. Olha só, eu vou me colocar aqui um pouco como exemplo, porque eu também tenho medos, eu também tenho situações de lembranças, de recordação do meu passado. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui com você de algumas coisas que eu vivi na minha infância e que hoje eu me lembro e que eu digo assim, caramba,
até que ponto essa pandemia vai nos fazer regredir nisso, naquilo outro, né? Porque a gente tem lembranças aí. Eu, por exemplo, para não falar de você, e você se coloque aí no meu lugar, vá pensando na tua vida, eu vou te convidar a fazer uma viagem aqui comigo também. Essa é a primeira viagem, a outra vai no final. Eu venho de uma infância pobre. Eu, Pedro Kelly, venho de uma infância pobre, criado com certa escassez. Nossa casa não tinha muita abundância das coisas, pelos motivos óbvios ali nos anos. Nasci na década de 50, no finalzinho da década de 50, então ali pelos anos 60 as coisas no nosso país não eram como são hoje, né? Então havia, meus pais, minha mãe costurava, meu pai trabalhava no hotel e a nossa vida era uma vida bem modesta, assim, de poucas posses. E, no entanto, meu pai já havia tido a oportunidade de comprar um terreno e começar a construir uma casa, mesmo que seja da forma mais básica, né? Mesmo que fosse da forma mais básica. Então, eu me recordo, havia momentos em que minha mãe tinha que fritar 2 ovos para dividir para 3 filhos. Naquele momento éramos 3 filhos. Devido à dificuldade material financeira, que talvez seja o que muita gente está pensando que vai viver hoje novamente. E isso traz certa angústia, não? Porque era o que tinha. Eu me lembro que muitas vezes eu com 8, 9 anos, 10 anos, não sei, atravessava a rua para ir na mercearia para comprar um tablete de margarina. Naquela época, margarina Claybon, um tablete. E comprava uma bisnaga na padaria. Uma bisnaga é um pão francês um pouco maior, né, que naquela época se enrolava com papel, amarrava um barbante, né, naquele barbante de amarrar pão. E muitos dias, na grande maioria, naquela época, o nosso jantar era café com leite, pão com manteiga. E só. E ali nós vivíamos dessa maneira. Eu me lembro muito bem que a gente usava sandálias havaianas, e você sabe como é criança, pula, brinca, corre e tal, e muitas vezes arrebentava, então colocávamos um preguinho no bico ali atrás para durar mais um tempo, porque não tinha dinheiro assim, vai ali e compra um chinelo, não, isso era, tinha que esperar, não era a hora que se queria ou que se precisava, nem sempre. Até o início da minha adolescência eu me recordo bem que eu não tinha roupa de sair, comum de sair. Eu tinha roupa de ficar em casa. O que era roupa de ficar em casa? Camiseta, short, chinelo e ponto final. Eu não tinha roupa de sair, eu não tinha calça comprida, eu não tinha tênis, eu não tinha sapato, não tinha nada disso. Eu me recordo que uma vez eu tinha que olhar o resultado da escola para ver se eu tinha passado de ano, no final de ano, estava publicado lá. E eu fui ver o resultado, mas fui de uniforme da escola, né? E quando eu cheguei lá, aquilo me chocou, porque eu vi a grande maioria dos colegas de turma, dos alunos ali, com suas roupas bonitas, calças jeans, tênis, camiseta e tal, e eu de uniforme, e também me olharam estranhamente, assim, esse cara, nós estamos de férias, viemos aqui ver o resultado, esse cara vem de uniforme, tá, tal, mal sabia eles que eu não tinha roupa de sair, né? Então isso... Eu hoje estou meio desconfiado de que é por isso que eu gosto de roupa. Eu gosto de roupa bonita, eu gosto de comprar sapato, adoro comprar sapato, eu tenho uma porção de pares de sapato, adoro engraxar meus sapatos, adoro, né? Talvez seja por isso aí, por esse momento que eu me recordo naquela minha infância que eu não tinha a roupa devida. No Natal, e quando chegava o Natal, era o que desse. Me lembro que na época tinha o costume de Papai Noel, né? Na janela, colocar o sapatinho na janela, e no dia 25 acordava de manhã, doido para ver o que Papai Noel trouxe. E muitas vezes Papai Noel trazia um carrinho de plástico desse tamanho, assim, sabe aquele carrinho que é um conjunto só, como começa ele acaba, um plástico só, não monta, não desmonta nem nada, é uma coisa só. Então, e aí a gente ficava ali meio tristinho. Naquela época a gente não tinha entendimento para saber o que acontecia. A minha casa, eu me recordo, era de chão de terra batida,
minha mãe forrava com os panos, papelão, alguma coisa, e enquanto se trabalhava para se colocar um piso, isso eu também me recordo muito. E porque meu pai trabalhava à noite num hotel ali na Cinelândia, o Hotel Serrador, os mais antigos certamente conhecem, né? É um hotel que tem a frente redonda ali, e meu pai trabalhava na recepção carregando malas. Ele carregava malas, atendia e tal, esse era o seu trabalho. Ele ganhava o mínimo naqueles dias, imagina, ele ganhava o mínimo. E no entanto era um homem próspero, porque a prosperidade não está naquilo que você ganha, está na tua mente. Eu já te falei que apesar disso ele tinha já um terreno já com algo que começou a construir. E eu vou te dizer, meu pai construiu nesse mesmo lugar 5 lojas e um prédio de 2 andares com 4 apartamentos. Com esse trabalho que ele tinha, para você ver, com muito esforço, claro, com muito trabalho e evitando comprar algumas coisas que hoje eu estou te contando aqui um pouco. Mas ele era um homem próspero porque a prosperidade está na mente, né? Então ele conseguiu fazer toda essa construção e ainda quando ele morreu, porque ele foi na frente, eu costumo dizer, meu pai foi na frente. Ele deixou uma pensão para minha mãe, que hoje é a pensão que ela vive, se sustenta, não precisa do dinheiro de ninguém, porque o velho Pedro era um homem próspero e pensava corretamente. E ele me ensinava muito, porque eu era bem apegadinho com ele, não sei porque eu talvez fosse o primeiro filho, bem pegado com ele. Por que eu estou contando isso para você? Porque nos dias de hoje a gente está vendo que o país deve ter uma regressão na área financeira, onde muitas pessoas vão passar dificuldade, mas o que eu quero trazer aqui é para que você comece a controlar esses medos, porque eles não são definitivos. Você não é isso, você é muito mais do que isso e você vai sair lá na frente. O que você tem é que confiar no que eu estou te falando aqui. Então eu me lembro que um dia eu estava sentado com ele num balde, a gente pegava o balde de obra, emborcava e sentava, fazia de banquinho. Ele estava sentado, colocando prego num taco, né? Para os que conhecem, as casas tinham tacos antigamente no piso e tinha que colocar uns pregos para quando ele fosse colocado no cimento ele ficar agarrado ali. E eu ajudava meu pai a fazer aquilo e meu pai estava compartilhando comigo. E estava, de certo modo, profetizando na minha vida, sem saber. Olha que coisa linda. Ele me disse, meu filho, hoje eu tive dinheiro para comprar os pregos para colocar nesses tacos, para depois a gente comprar o cimento, para depois fazer o piso, para depois colocar os tacos no chão e a gente sair desse chão de terra batida aqui. Mas eu pude comprar esses pregos, dizia ele, porque eu ganhei uma gorjeta carregando as malas de alguém lá no hotel. Então, quando você for viajar, olha o que meu pai me disse. Quando você for viajar, se hospedar num hotel, imagina falar isso para uma criança, né? Ele diz, quando você for viajar, se hospedar num hotel, for atendido por alguém, procure sempre dar uma gorjeta para esse alguém. Aí aquilo me chamou a atenção, né? E ele disse, quando você for comer num restaurante, no futuro, procure dar uma gorjeta para aquele que te atendeu bem, corretamente. Nunca deixe de dar uma gorjeta para uma pessoa que te assiste, né? Porque talvez aquela pessoa esteja dependendo daquela gorjeta para levar um sustento melhor para a sua casa. E eu me lembro que muitas vezes a gente comia um pouco melhor, comia carne, por exemplo. Eu já sabia, meu pai ganhou uma gorjeta melhor lá, então hoje ele já trouxe carne de manhã quando ele chegava em casa, que como eu já te disse, ele trabalhava à noite. E como eu falei aqui, ele estava profetizando na minha vida naquele momento, porque hoje em dia, com a vida passou um pouco, né, e eu pude já sair desse país mais de 60 vezes, viajando para lá e para cá, e me hospedando em muitos lugares, e me alimentando em muitos restaurantes, aqui mesmo no Rio de Janeiro, sempre que temos a oportunidade, vamos comer num lugar, no outro, eu gosto de fazer isso com minha família e tudo, e eu sempre me lembro do que ele falava, dê uma gorjeta para alguém. Ou seja, o meu pai passava dificuldades, ganhava pouco, dependia das gorjetas para continuar fazendo a sua obra, para deixar aquele edifício lá construído, mas a sua mente não se contaminou
com a aparente escassez. E é isso que eu quero falar para você aqui. Entendeu? Não deixe se contaminar por aquilo que os noticiários falam e vão falar, por aquilo que você vir, notar, souber que está acontecendo, que aconteceu. Procure cuidar da tua mente, porque a tua mente é a cozinha da tua casa, da tua vida. Tua mente é a janela do teu ser. Por ela, né, você filtra tudo. Procure guardar, né, isso aí. Então, hoje eu moro, graças a Deus, como e vivo muito bem. Mas eu nunca me esqueço dos ensinamentos que o velho Pedro me disse, né? Tudo aquilo passou e tudo melhorou e o fruto está lá. E essa pandemia, eu estava outro dia deitado ali, pensando, essa pandemia começou a me trazer isso. No primeiro momento, me trouxe certos medos, porque eu comecei a me lembrar de coisas que eu já vi de perto e outras coisas que eu já vivi pessoalmente. E isso traz ansiedade e angústia, claro. Impossibilidade de pagar isso, de comprar aquilo, de poder manter aquela forma de vida na qual nos acostumamos, com a qual nos acostumamos. Então isso é algo tremendo, né? E nós devemos dominar esses demônios e pensar, passamos por isso, mas saímos lá na frente. E qual é a lição que tiramos daí? A lição que tiramos daí é que cuidamos da nossa mente naqueles dias, mesmo sem saber, mesmo sem ter a informação. Quanto mais agora que você tem a informação da graça de Deus. Então hoje estamos passando momentos difíceis, não podemos negar que uma pandemia como essa nos traz muitos momentos difíceis. E às vezes a nossa carne, o nosso homem exterior, abençoado, ela traz à tona aqueles medos de pobreza, de escassez, de impossibilidade, de falência. Quem sabe alguém que esteja me ouvindo agora está passando uma situação assim e está sendo consolado por essas palavras, né? Então é hora de utilizar exemplos do passado para nos ajudar a permanecer firmes e constantes, sabendo que Deus está no controle de nossas vidas e tudo isso vai passar. Essa é a confiança que eu quero te passar aqui. Por isso eu chamei o título dessa mensagem Os Demônios da Pandemia. São esses demônios que a televisão nos relembra, o rádio, a internet, o vizinho pessimista, o pessimismo das pessoas, o desânimo de alguns. Não entre nesse espírito, né? Mas agora eu quero falar de outro demônio. Porque você está aí ouvindo já eu falar aí há algum tempo, né? E você está me perguntando, mas Pedro Kelly, e os demônios? Então agora eu vou te falar. Primeiro, eu gostaria de te mostrar aqui biblicamente, para os que estão nos acompanhando, quem criou o diabo. Isaías 54:16. Vou te apresentar o criador do diabo, porque só existe um criador, você já sabe quem criou o diabo, né? Diz aqui, Deus falando, eis que eu fiz o ferreiro, que sopra as brasas no fogo e que faz a ferramenta para a sua obra, faz a espada no fogo para a sua obra. E eu criei o destruidor para destruir. Aqui é uma outra versão da palavra diabo, demônio, sei lá. Para quem criou o diabo? Eu anotei aqui. Deus criou o diabo. Para que Deus criou o diabo? Para fazer obra de diabo. O diabo não foi criado para se converter. O diabo não foi criado para ser bonzinho, para fazer coisas bacanas. O diabo foi criado para destruir. Muito bem. Mas teve aqui uma profecia acerca do diabo, porque ele não ia permanecer a vida toda. Ele teve um tempo e um propósito. Ezequiel 28:19 diz assim, acerca do diabo: todos aqueles que te conheceram dentre os povos se maravilharão sobre ti. Espanto serás, e aqui vem o que nos interessa, ó, e para sempre deixarás de existir. O que significa isso? Vai chegar um dia e todo mundo vai ficar espantado acerca de ti, e a partir dali
você nunca mais existirá. Essa foi uma profecia que Deus estava falando para o rei de Tiro, mas a gente espiritualmente interpreta aqui que ele estava falando acerca do diabo pelo contexto dessa passagem toda. E isso é tema para um outro dia, um tema muito lindo, por exemplo, que nós podemos chamar assim: quem foi Adão? Nós podemos deixar isso como sugestão. Aí o que aconteceu? Chegou o tempo de acontecer a profecia. Vamos a João capítulo 12, verso 31. Você nota que nós estamos andando no tempo. Quem criou o diabo? Depois da profecia acerca do diabo. E agora chegou o momento. João 12, 31 diz assim: palavras de Jesus de Nazaré. Agora chegou o juízo deste mundo. Agora, duas vezes agora que ele diz aqui. O príncipe deste mundo será lançado fora. Ou seja, será expulso. Ou seja, será destruído, diz Jesus de Nazaré. E uma confirmação desse acontecimento, é claro, está aqui em Hebreus capítulo 2, verso 14. Então estávamos no profeta, lá no Velho Pacto, e estávamos em Jesus de Nazaré, né? Estávamos em Isaías, no Velho Pacto, dizendo quem criou o diabo. Estávamos em Ezequiel, no Velho Pacto, dizendo que um dia o diabo seria destruído. Estávamos em João, né? Antes da cruz, ainda no Velho Pacto, dizendo agora chegou o momento, ou seja, na cruz, chegou o momento de acontecer aquela profecia lá. E agora, em Hebreus 2,14, estamos depois da cruz, quando todas aquelas coisas já aconteceram. Hebreus 2,14 diz assim, ó: assim que, porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo para destruir, por meio da morte, aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, o diabo destruído em Hebreus 2,14. E você pergunta, mas Pedro Kelly, e os demônios? Porque estamos falando aqui de umas coisas, temos que falar das outras também. Colossenses 2,15 diz assim: despojando os principados e as potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Quer dizer que a cruz destruiu o diabo e os demônios. Na cruz, eles foram destruídos. Se você está depois da cruz, isso já não tem poder sobre a tua vida. Abençoado. Jesus triunfou sobre eles na cruz. Então, se você tem esse pequeno ensinamento agora do final muito claro na tua mente, você vai atravessar esse momento de pandemia, esse momento difícil, sabendo que Deus está no controle, sabendo que o que está por aí não é o diabo que está dominando, porque este foi destruído, os demônios foram destruídos. Isso que está por aí é algo que Deus está utilizando como uma ferramenta para um determinado objetivo. E Ele está alcançando. Eu declaro que você viva a melhor semana da tua vida, que você desfrute com teus familiares, que você controle tua mente, que você perca o medo, porque você não será atingido por nada disso que está acontecendo aí. Perca o medo, está escrito aqui: nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te alcançará. Isso ele dizia lá no Velho Pacto. Imagina aqui no Novo Pacto que o diabo já foi destruído junto com os demônios. Você tem um anjo do Senhor acampando ao teu lado para te cuidar e te guardar. O que falta? Falta você ver menos notícias na televisão e bem-vindo aos nossos canais. Vou parar por aqui. Espero ter trazido palavras de consolo, de crescimento, de entendimento na tua vida. E se você tiver alguma inquietude, alguma pergunta ou desejar alguma outra informação, você já tem os nossos meios de contato. Eu declaro você abençoado, abençoada com todas as bênçãos, e que na tua vida o teu anjo que está aí guardando você, né? Que está aí guardando a tua vida, que está aí ministrando a teu favor, que você possa vê-lo bem presente
na tua vida. Tenha o melhor final de domingo, a melhor semana. Durante a semana esses temas estarão publicados, editados na nossa página. Muito agradecido pelas participações, nós temos muita gente hoje, né? Dê like aí, preciso do teu like para que para que a gente seja promovido aí nas plataformas, tanto do Facebook quanto do YouTube. E uma vez mais, muito agradecido a todos os semeadores pelo respaldo que você tem dado a esta palavra. Graça e paz, até a próxima oportunidade. E isso eu comento com vocês porque eu gostaria que você fizesse isso. Olha, renove sua mente e transforme sua vida. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.